Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje vamos continuar a leitura do 10º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos. A indulgência. Espíritas, queremos lhes falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem uma desculpa sempre pronta para eles. Desculpa admissível, séria, não daquelas que, fingindo suavizar a falta, mais a evidenciam com intenção traiçoeira. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos do próximo, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de abrandá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censuras nos lábios, apenas conselhos e muitas das vezes velados. Quando criticam, que consequência se há de tirar das palavras de vocês? Há de que não terão feito o que reprovam, visto que estão a censurar, que valem mais do que o culpado. Ó, homens! Quando será que julgarão os próprios corações, os próprios pensamentos, os próprios atos, sem se ocuparem com o que seus irmãos fazem? Quando será que só terão olhares severos sobre si mesmos? Então, sejam severos para com vocês mesmos e indulgentes para com os outros. Lembrem-se daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, em razão disso, desculpa muitas vezes as faltas que censuram, ou condena o que relevam, porque conhece a intenção de todos os atos. Lembrem-se de que vocês que clamam em altas vozes condenação, quem sabe, terão cometido faltas mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sejam indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Julguem com severidade somente as suas próprias ações e o Senhor usará de indulgência para com vocês, como da indulgência que tiverem usado para com os outros. Sustentem os fortes, animem a eles para a perseverança. Fortaleçam os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e as cobrindo assim dos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Que todos compreendam a misericórdia infinita de nosso Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela carrega. O que é o que pedem ao Senhor, quando imploram a Ele o perdão para si? Será unicamente o esquecimento das próprias ofensas, esquecimento que os deixaria no nada, pois se Deus se limitasse a esquecer as faltas de vocês, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se tenha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo que Ele perdoe os seus desvios, o que lhe pedem é o favor de suas graças, para não recaírem neles, é a força de que necessitam para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderão juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoarem aos seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois quase sempre muito transparente é esse véu para os olhares de vocês. Simultaneamente com o perdão, levem o amor e façam por eles o que pediriam que o Pai Celestial lhe fizesse. Substituam a ira que polui pelo amor que purifica. Preguem exemplificando essa caridade ativa e incansável que Jesus os ensinou.
Preguem-na, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Sigam esse modelo divino, caminhem em suas pegadas, elas os conduzirão ao refúgio onde encontrarão o repouso após a luta. Como ele, carreguem todos vocês as próprias cruzes e subam penosamente, mas com coragem, o seu calvário, em cujo topo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sejam severos consigo e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vocês têm maus pendores a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a descarregar, para poderem escalar o cume da montanha do progresso. Então por que têm de se mostrar tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a si mesmos? Quando deixarão de perceber nos olhos dos irmãos o pequenino cisco que os incomoda, sem perceberem a trave que cega os próprios olhos, fazendo-se ir de queda em queda? Creiam nos seus irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de alguém e se esforçar para fazer que prevaleça o que há de bom e virtuoso nele. Pois, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, em algumas de suas dobras mais ocultas sempre há o germe de bons sentimentos, que é uma centelha exuberante da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos saudáveis ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao término da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos, e amor a Deus, acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Encerramos aqui a 6ª parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.